Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Nós temos falado que temos, no mínimo, 365 oportunidades. No mínimo. Então, hoje é mais um dia. Hoje novas oportunidades, um portal de novas oportunidades se abrem. Eu tenho trazido no decorrer da última semana algumas reflexões importantes que nós devemos parar e pensar, analisar, porque Deus não faz nada, absolutamente nada, sem a sua participação. É importante que você entenda isso. Deus não vai fazer nada sem que você participe, sem que você faça muito bem a sua parte. E antes que eu entre na mensagem de hoje, e você preste bastante atenção na mensagem, no bom direcionamento que nós teremos, é importante, eu fiz na última semana uma pergunta acerca de abundância. Qual é o seu conceito de abundância? O que é abundância para você? O que significa abundância para você? Quando nós meditamos João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em... O que seria isso? Além de abundância, vida plena. Plena. Além de abundância, vida plena. O que é plenitude? O que é abundância? Como você enxerga, consegue distinguir isso, abundância? Como? O que é para você? Já parou, já teve a curiosidade de pensar, quem não ouviu no decorrer da semana, quem não ouviu já teve a curiosidade de saber o que é abundância? O conceito de abundância? E, consequentemente, o conceito de uma vida abundante? Não? Então vamos lá. Conceito de abundância. Não é a mensagem de hoje, tá? Diga comigo, conceito de abundância. Quantidade excessiva, diga comigo, ou superior ao necessário. Meu Deus. Superior ao necessário. Quantidade excessiva ou superior ao necessário. Eu vim para que tenham vida e a tenham em quantidade excessiva, plena, superior ao necessário. Sabe por quê? Você vai ter, não só para você, você vai ter para os outros. Você vai ter para o próximo, você vai ter para a obra. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, plenamente. O que, bispo?
saúde, paz, alegria, prosperidade, felicidade. Será que é possível isso? Sim ou não? Quantas pessoas que têm mais do que o necessário? Muito mais do que o necessário. É para que você tenha dinheiro mais do que o necessário? Não só para que você possa investir no reino, para que você possa ajudar o próximo. É para que você tenha saúde, energia, mais do que o necessário. Não só para você, mas para o próximo. E o conceito disso eu estava dizendo, tá? Vou dar um exemplo para você. Dona Neide, levanta a mão, por favor. Aliás, Dona Neide, vem cá. Vem aqui. Exemplos, bons exemplos têm que ser mostrados. Olha para a Dona Neide. Senhora bonita, né? Elegante, corpinho. Que idade você acha que a Dona Neide tem? Manda um beijo para ela. Quanto você disse? 60? 62. Mas se você olha o físico dela, realmente é. Realmente é. Vou dar mais 2 chances. Quanto? Quem mais arrisca? 65? 65. Se eu dissesse para você que aos 65 anos, a Dona Neide, ela está na igreja vários dias na semana, esfregando o chão da igreja com rodo e pano, lavando todos os banheiros da igreja, lavando banheiro, vaso por vaso, banheiro, chão, num lugar perigoso e escorregadio, e ninguém nunca pediu isso para ela, ela faz. Ela faz, esfrega todas essas portas de vidro, limpa a igreja de um modo geral, varre a igreja de um modo geral. O que você diria a mim? Aos 65, tem saúde em abundância? Tem energia em abundância? Porque quem faz para a senhora? Quem faz para a senhora? A senhora tem gente para cuidar lá da sua casa, das suas coisas? Sim? Eu. A senhora que faz tudo? Tudo. Sou sozinha. Então, só que ela está aqui várias vezes na semana, vários dias na semana fazendo isso. Além de fazer isso, ela atua literalmente como obreira. Ela está aqui, atuando como obreira. Ela também participa, confecciona. O que a senhora confecciona? No hospital HB. Isso. Fralda descartável, para usar no hospital. Então, tem saúde? Tem energia? Aos 65? Já seria um grande feito? Mas sabe quanto que ela tem? Eu vou arredondar um número, porque o número é esse praticamente, falta meses para isso só. Dia 15 de fevereiro? Então pronto. 8. Que idade a senhora tem? Eu vou fazer 80 anos, dia 15 de fevereiro. Obrigada, muito obrigada. 80 anos. 80. E evangeliza? Evangelizo, não falta um dia, não falta um sábado. Anda na rua aí, igual a gente anda? Eu faço hospital. E essa semana fui também na casa de repouso com a pastora Hilda. É saúde em abundância, energia em abundância? Eu consegui entender melhor quando a Bíblia diz que Caleb chegou aos 80
com o vigor de 40. Eu consegui entender por causa da dona Neide. Que a Bíblia diz que Caleb chegou aos 80 com o vigor dos 40. Eu estava brincando agora, eu tive uma reunião com os meus obreiros 8 horas da manhã. Eu estava brincando que semana eu senti a coluna. E eu não sei se dei mau jeito ou se realmente... E eu comecei a sentir, eu fui descer do carro, desci, né, com essa perna aqui. Eu fiz, ai! Puxa! Meu filho virou para mim e falou assim, dona Neide, ó, muito melhor do que você. E é verdade. De alguma forma, isso é incrível. Porque uma pessoa, aos 80 anos, com esse vigor, aos 80 anos, com essa disposição, aos 80 anos, e sabe por que ela está assim? Porque ela não guarda só para ela. Ela guarda para ser usada na obra. Ela guarda para ser utilizada. Ela não tem retido, ela tem doado. Doado o tempo, doado a energia, doado a saúde dela. E a Bíblia diz, quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, é para que a gente tenha saúde, mais do que o necessário. Projeta aqui, por favor. Saúde mais do que o necessário. Prosperidade financeira mais do que o necessário. Diga comigo, quantidade excessiva. Aos 80 anos, essa mulher não tem quantidade excessiva? Sim ou não? Tem quantidade excessiva. De amor, de doação, de energia, de saúde. Tem quantidade excessiva. Porque ela tem tempo para as coisas dela e ela tem tempo para ajudar o próximo, para realizar pela obra. Ainda eu gravei uma chamada que a bispa não conhecia, a dona Neide, gravei uma chamada com a dona Neide essa semana para a bispa conhecer. E ela disse, minha maior riqueza é a minha saúde e eu quero usar na obra do Senhor. Esse é o meu maior prazer, essa é a minha maior riqueza. Amém? Obrigado, dona Neide. Deixa eu... Olha, meu Deus. Nem andado de pessoa aí, toda, como diz os antigos, toda espigadinha, toda ligeira, não é? Não está ali em pé como obreira. Pode ir alternando o pessoal, tá? Então, quantidade excessiva, diga comigo, ou superior ao necessário. Pense nisso e é o que nós temos que viver. Agora, nós não vamos receber nada em quantidade excessiva para reter simplesmente para nós. Nós recebemos para dar, doar. E quanto mais doamos, mais recebemos. Quanto mais fazemos, mais recebemos. E é importante que a gente reflita sobre isso, porque é mais um ano, é mais uma oportunidade. Para fazer tudo igual? Não. Não. E aí, olha uma coisa, eu vou colocar algumas frases aqui rapidamente, só para você meditar nessas frases, e a gente vai, para a gente entender o que acontece com pessoas como essa. E o que acontece, o que diferencia uma pessoa da outra. Então, diga comigo, a sua atitude é mais importante do que possa imaginar. Ah, não tem problema algum. Não, tem todo problema. A atitude de uma pessoa é como um perfume. Ou ela exala um perfume que perfuma todos ao redor, o ambiente que ela está, ou ela produz um mau cheiro insuportável, aonde ninguém suporta estar. Atitude. Diga comigo a palavra atitude. Então, aí nós decidimos. O que nós vamos exalar? Perfume ou mau cheiro? Olha a próxima. Diga comigo, sua atitude é mais importante do que suas habilidades para definir o seu sucesso. Pode prestar atenção que às vezes você fala assim, fulano tem um talento, uma habilidade incrível. Mas por que ele não é bem sucedido? Por causa das atitudes.
as atitudes dele ofuscam as habilidades dele. As atitudes. Eu disse o seguinte: a diferença que existe entre cada um de nós é muito pequenininha. É mínima. A diferença, diga comigo, a diferença que existe entre cada um de nós é muito pequena. Diga comigo, mas a pequena diferença se torna muito grande. E qual é essa pequena atitude? Ou essa pequena diferença? Já respondi, atitude. São as nossas atitudes. Como lidamos com a vida, como lidamos com os problemas. Você concorda comigo que a atitude da dona Neide em relação à vida é muito positiva? Sim ou não? É por isso que ela não está em casa, numa, talvez, sei lá, um andador, uma bengalinha, ou toda travada, atrofiada. É uma atitude. Ela botou na cabeça dela que ela não quer ficar dentro de casa, vendo o resto da vida passar, envelhecer e sem fazer nada. E começou com boas atitudes. E as boas atitudes estão aí. Quanto mais ela faz, você vê que, meu Deus, rejuvenesceu. Sei lá, eu não conheço a dona Neide como era aos 50, 60, mas chegou com muita qualidade. Uma boa visão de vida. É como nós lidamos com os problemas, com as decepções, com as adversidades, com as nossas dores. É isso que muda. Como nós encaramos os desafios. É isso que faz a diferença. Nós somos muito semelhantes. As nossas diferenças são bem pequenininhas. Mas o que torna grande são as nossas atitudes. E eu quero que isso entre dentro de você. Por quê? Porque nós moramos na mesma cidade, nós frequentamos a mesma igreja. Significa que nós recebemos do mesmo Espírito, recebemos dos mesmos ensinamentos, os mesmos ensinamentos. São as mesmas oportunidades, porque resultados tão diferentes. Será que uns têm mais sorte do que os outros? Sim ou não? Não, porque a Bíblia combate isso. Diga comigo, o tempo e a sorte pertence a todos. O mesmo tempo que eu tenho é o que você tem, que a dona Neide tem é o que nós temos. E a mesma sorte, a mesma oportunidade. O tempo e a sorte pertencem a todos. Ninguém tem mais tempo ou menos tempo. Ninguém tem mais sorte ou menos sorte. São as atitudes que geram os resultados. As boas atitudes ou as péssimas. Como? Próximo. Diga comigo, o sucesso não acontece por acaso e as pessoas não fracassam sem querer. Pode a gente questionar e pode prestar atenção que as pessoas elas já sabem o que não tem dado certo, o que não funciona, mas ela continua. Tem um versículo de Eclesiastes, Salomão disse que ele parou e avaliou todos os seus esforços. Todos os seus esforços. Eu parei e avaliei. Tudo que eu tanto me esforçara. E ele chegou à conclusão que muitos daqueles esforços naquela direção eram inúteis. Fez uma boa avaliação para não perder. Perder algumas coisas na vida é uma coisa, agora você perder a vida é outra. Está entendendo ou não? Então há momentos que nós precisamos parar e dizer assim, está na hora de mudar. Diga comigo, está na hora de mudar. Querido, não adianta se enganar. A Bíblia diz, não erreis, não se deixe enganar. Tudo que o homem semear, isso também
colherá. Então eu preciso parar, analisar, refletir. Espera aí, como eu tenho reagido na vida, as escolhas que eu tenho feito, as decisões, como eu tenho reagido. Existem pessoas que, infelizmente, eu estava ouvindo algo a respeito de, receba isso bem, tá? Receba isso bem, abra o teu coração e receba bem, não receba mal não. Mas, se nós queremos crescer, evoluir, se nós queremos resultados novos, se nós queremos subir realmente para um nível superior, nós nunca vamos subir para um nível superior, alcançar um nível superior, se não superarmos os desafios desse nível. Se não passarmos pelos desafios, as batalhas, as lutas deste nível, nunca, não temos como ir para um nível superior. E sempre ao nosso redor tem pessoas crescendo, evoluindo. Às vezes, bem pertinho de você, na sua casa. Um familiar está crescendo, outro familiar está evoluindo. E existem pessoas que elas mantêm as mesmas atitudes por anos. E isso é falta de inteligência. Tem pessoas que não conseguem avaliar as suas péssimas atitudes, sabem que elas não funcionam, mas continuam agindo da mesma maneira. Isso nós podemos falar em coisas pequenas. Como, recentemente, nós ouvimos de uma mulher que cresceu muito, evoluiu muito, e o marido continuou no mesmo nível. A cabeça dela evoluiu demais, a mentalidade dela evoluiu, e vem crescendo ano após ano. O marido ficou parado, estagnado no mesmo lugar. E aí ele continua com as mesmas atitudes, as mesmas reações há 30 anos. Há 30 anos. Lidando da mesma forma com cada situação que o contraria. Não preciso nem dizer que esse casamento está assim, por um fio. Porque vai gerando jugo desigual. Um evolui muito, o outro fica aqui embaixo. Um cresce muito, o outro permanece aqui embaixo. Ou atitudes que a gente já sabe que não funciona, que não vão mudar em absolutamente nada. E é importante que a gente aprenda, né? Um dia, como eu já testemunhei isso, um dia eu ouvi da minha esposa dizendo para mim assim: você é uma pessoa maravilhosa, mas quando você fica nervoso, você se transforma. E isso me faz mal. Eu parei, pensei, refleti, avaliei, falei, ela está certa. Está certa. Eu estou agindo como um desequilibrado. Eu estou agindo de forma fraca. Porque a pessoa forte não é aquela que age na gritaria, na força do braço, no quebra-pau. Mas sim a pessoa que tem atitudes. Olha que maravilha quando a pessoa pode dizer assim: não é que eu venci o A, o B, o C. Venci a mim mesmo. Que vitória. Consegui, diga comigo, consegui vencer a mim mesmo. Acabou. Ninguém te segura mais. Se você vencer você, temperamento, natureza, hábitos, pessimismo, negativismo, crenças, paradigmas que estão estabelecidos aí dentro, aí acabou, vai embora. A pessoa vai embora. Porque ela consegue vencer os seus péssimos hábitos, atitudes, vai embora. Amém? Quem está entendendo, por favor? Algumas pessoas usam os obstáculos como degraus, enquanto outras utilizam como justificativa. Eu poderia, naquela época, esse é só um exemplo que eu estou dando, teve várias outras. Várias outras.
Eu poderia ter usado, mas você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o porquê que eu reagi assim. Você não sabe. Não, tá certo. Não tem, eu preciso avaliar. O que não é bom, não é bom. O que não acrescenta, não acrescenta. O que não edifica, não é bom nem para mim, não é bom para a minha saúde. Eu vou agir dessa maneira? Então não tem justificativas. Aqui cabe bem essa situação. Se eu não vencer os obstáculos desse nível, como é que eu vou para um nível superior? Todo mundo quer subir, todo mundo quer um nível superior. Como eu vou subir para um nível superior se eu não vencer os desafios, os problemas, as dores deste nível? Amém? Diga, eu posso mudar. Diga, eu posso melhorar. Todos nós podemos. Quando a pessoa não pode? Quando ela fica assim, eu não posso, eu não consigo. Não, claro que não vai conseguir. Porque o homem come do fruto que sai da sua boca. A Bíblia diz isso. Se você diz que você não pode, você está certo. Quando você diz, eu posso, você está certo. O homem come do fruto que sai da sua boca. Como imaginou na sua alma, assim é. Se você imagina que você não pode, você não pode. Se você imagina que você pode, você pode. Por isso que o grande desafio é vencer a si mesmo. É nós vencermos os nossos, seja as nossas limitações, indisciplinas, crenças, traumas e assim por diante. Diga comigo, na vida, 10% é sobre o que acontece conosco. Diga 90% sobre como reagimos a isso. Pense nisso, por favor. 10% é daquilo que realmente acontece, 90% é como você reage. 90% é como você reage a cada situação. Porque uma péssima atitude, todo tipo de problema passa. Mas dependendo da reação, ele fica, estabelece. Tudo, diga comigo, tudo na vida passa. Pelo menos tem que passar. Dependendo da atitude, não, se estabelece. E aí se torna interno. Se torna um problema interno na pessoa. Então 10% é o que acontece realmente, 90% é como você reage com cada situação que acontece com você. Assa? Como será o seu ano se continuar a fazer o que tem feito? Como será? Fazer a mesma coisa? Com a mesma fé, com o mesmo espírito? Com as mesmas atitudes? Com as mesmas crenças? Como será o seu ano? Você acha que vai ser diferente? Vai contar com a sorte? Ou vai contar com a fé? Porque quando se conta com a sorte é um tipo de atitude. Quando se conta com a fé é outra. E a única coisa que traz algo seguro na sua vida, que se estabelece é a fé. A sorte vem, a sorte vai. E o que vem por sorte, vem e daqui a pouco vai. Como será o seu futuro se continuar a viver como tem vivido? E o mais importante é saber que a maior bênção é saber que a gente pode mudar, pode melhorar. Pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Podemos evoluir de forma extraordinária. Você pode terminar esse ano mais bonito, mais saudável, muito mais íntimo de Deus, com conhecimento e revelações profundíssimas para a tua vida, vindas de Deus. Você pode terminar esse ano com a sua família transformada, ou ser mais um ano. Da mesma forma, da mesma maneira. Isso é uma decisão. O que estamos fazendo? Como você está determinado
Algumas coisas, está aqui, ó, esse painel está só como um exemplo, esse painel é meu, e essa semana eu tiro ele, porque agora eu vou colocar todas as minhas, eu tenho o meu particular e eu tenho o da igreja. Que eu tiro daqui agora e vou colocar todos os meus, as minhas visualizações. Eu acredito no poder da oração, nós acreditamos no poder da oração. Nós acreditamos, tanto é que nós somos resultados disso. E esse não vai ser um ano como outro qualquer. Esse ano é ano para medidas superiores. É para crescimento, avanços. Deus é sempre surpreendente. Deus não tem medidas. Querido, já foi sua medida. Não. Existe, nós vemos na Bíblia Deus elogiando ou corrigindo pessoas elogiando pela sua atitude de fé e corrigindo outras pela falta. Só para terminar e concluir, terminei aqui? Então vamos lá, vamos para Mateus 4. Então Jesus foi levado, diga comigo, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por favor, quem levou Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado? Entra na profundidade disso. Porque antes do início, realmente, do ministério do Senhor Jesus, Ele foi colocado a teste. Ele foi colocado à prova. Nós estamos no começo de mais um ano. Nenhum momento nós estamos pregando que será mar de rosas. Até porque, antes realmente de sermos colocados em algo grande, extraordinário, nós somos testados. E ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, foi uma grande oportunidade. Você vê que foi o Espírito que levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por isso que, aqui, tudo que nós falamos, até agora eu falei de uma palavra. Que palavra é essa? Qual? Atitude. Aqui define. A atitude de Jesus definiria se realmente ele venceria ou fracassaria. Atitude. Aqui estava a oportunidade, assim como eu e você, situações que passamos, que somos submetidos, pode ser o nosso grande teste. O grande teste para irmos para um nível superior. O ministério de Jesus começou aqui. Primeiro, pela preparação. Pela preparação. Aqui, ele venceu aquilo que ele venceria lá na frente. Ele venceu. Passe, por favor. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, diga comigo, teve fome. Para pensar 40 dias e 40 noites em jejum. Como está? Fisicamente, emocionalmente. Quais eram as suas necessidades? E aí, o tentador aproximou-se dele e disse, diga comigo, se és o Filho de Deus, olha a pergunta, se és, realmente, se és, colocando a questão, a dúvida, se Deus realmente está com você, se Deus realmente, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele podia fazer? Sim ou não? Ele poderia. Mas era o correto fazer? Era a vontade de Deus que ele fizesse? Então, o tentador, Jesus respondeu, diga comigo, está escrito.
Diga, nem só de pão viverá o homem. Mas, em voz alta, por favor. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não vou fazer. Eu vou ficar com o que está escrito. Eu posso. Mas eu não vou fazer. Eu vou ficar com o que está escrito. Você pode produzir um milagre rápido? Pode. O seu milagre você pode. Ele poderia transformar pedra em pão? Poderia. Você pode ganhar um dinheiro rápido? Pode. Sim ou não? Pode. Pode, você pode ganhar um dinheiro rápido. Como, bispo? Assalta um banco, por exemplo. Rapidinho você ganha dinheiro. Não é um carro forte. Você pode acertar a sua vida sentimental rápido? Pode? Sim ou não? Pode. Qualquer um pode arrumar qualquer pessoa. Rápido. Né? Arruma um para ficar. Rápido. Você pode. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer bem rápido. Mas será que devemos? Ou devemos ficar com o que está escrito? Porque aí está a grande diferença. Ficar com o que está escrito. Eu posso resolver algumas coisas do meu jeito, da minha maneira? Posso. Posso resolver do meu jeito, da minha maneira, como eu quero. Mas será que eu devo? Será que é o que Deus quer que eu faça? É o teste realmente que eu preciso passar para ser aprovado? Grave essa palavra. Nem só de pão viverá o homem, diga comigo, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga, mais de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ponto. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Para que uma pessoa realmente, ele tenha uma vida plena. É ficar com a palavra. Viver a palavra. Não apartar a palavra da sua boca. É meditar de dia e de noite. Conselho de Josué 1. Não aparta, não se desvie. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não aparta da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. Pois tudo quanto você fizer, tudo quanto você fizer, prosperará. Amém, pessoal? Nós precisamos, o quanto estamos determinados realmente a uma vida gloriosa, extraordinária. O quanto? Focados em quê? Porque eu preciso ter boas atitudes, fazer a minha parte, contribuir com Deus. Deus quer me abençoar, mas eu preciso fazer a minha parte. Porque a minha atitude pode atrapalhar, impedir o plano de Deus na minha vida. Se eu perguntasse para você, se você já ouviu alguma vez que Deus tem um grande plano na sua vida, quem já ouviu, levanta a mão. Levanta a mão, por favor, bem alto. Então não está na hora de confiar 100% em Deus, já que você crê que já ouviu que Ele tem um bom plano na tua vida? Não está na hora de confiar 100% nele, porque os bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Jeremias 29, 11, 12, 13. Se você acredita que Deus tem um bom plano, então você tem que ficar com a palavra. Está na hora de confiar na palavra. Está na hora de viver segundo a palavra. De tomar as tuas decisões em cima da palavra, ou deixar de fazer coisas em cima da palavra. Que é o que funciona, que é o que dá certo. Diga comigo, então o diabo o levou à cidade santa. Por quê? Não deu certo assim, né? Não deu certo assim, então vamos tentar de outra forma. É assim que o diabo trabalha. Ixi, não consegui pegar aqui. Então agora vamos tentar de outra maneira. Eu não consegui pegar ele na carência dele, na necessidade que ele estava.
Então agora eu vou pegar ele de outra forma. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ele também distorce a palavra. Se você não estiver muito atento e não conhecer muito bem, ele também distorce a palavra. E quer que a pessoa, é o seguinte, coloca Deus à prova nessa imprudência. Coloca Deus à prova. Olha, você não é um filho de Deus? Deus não é com você? Mas tudo que Deus faz é com propósito. Deus não faz nada sem propósito. Diga comigo, tudo que Deus faz é com propósito. Deus não faz nada sem propósito, gente. Ah, não faz isso aqui, mas tá, qual é o propósito disso? Qual é o propósito? Tudo que Deus faz tem um propósito. Inclusive, eu aconselho você passar a enxergar os seus testes, os seus desafios, os obstáculos, as adversidades, as situações que você é submetido. Opa, tem um propósito nisso. Se Deus permitiu é porque tem um propósito, deixa eu acertar. Se Deus permitiu, tem um propósito. E analise também ali se está dentro dos 10% ou dos 90%. Porque às vezes tem coisa que também a gente provoca. É verdade ou não é? Tem coisas que nós provocamos. Deus dá a direção para agir, mas a gente age de forma errada, estamos provocando algo errado. Jesus lhe respondeu, diga comigo, também está escrito. Vou ficar com o que está escrito. Você veio com o que está escrito, mas você veio de maneira que te favoreça. Mas está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não tentarás o Senhor, teu Deus, como está na Almeida. Diga comigo, Jesus sabia e ficou com o que estava escrito. Eu não sei o que fazer, fica com o que está escrito. Eu estou com vontade de fazer isso, fica com o que está escrito, não fica com o que você tem vontade. Procure saber o que está escrito. É a maneira que você tem de acertar, de ser bem-sucedido e de ir para um outro nível. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse, tudo isso, diga comigo, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Olha isso, né? Aí, ó, tudo aí, ó, posso te dar toda essa maravilha, toda essa grandeza, né? Olha a glória deste mundo. Olha que maravilha, tudo isso eu te darei. Como eu disse, tem muitas coisas que nós podemos. Agora, é o famoso, né? Você já viu como acontece com as pessoas? Tudo que não foi Deus que deu a ele, vem e vai. E rápido. O diabo dá com a colher e tira com a pá. Entendeu? Tira com a pá, tira os montes. E não sobra nada. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás. Diga comigo, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Isso aqui, ó, grave isso aqui. Grave isso aqui. Retire Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mais uma vez, Jesus, dando
o exemplo e o grande ensinamento. Quer ser bem-sucedido? Era o começo do ministério de Jesus. É o começo do ano. Você acha que você não vai passar por tentações? Não virão grandes desafios? Você acha que não? Sim ou não? E se você não estiver preparado, é onde muitos fracassam. Porque é mais um ano vencido pelas emoções, mais um ano vencido pela carne, mais um ano vencido pelas seduções do mundo, mais um ano vencido por propostas enganosas, mais um ano. Por isso que você tem que estar atento, se envolver com Deus, conhecer a palavra, vencer. Você não se esqueça, quando nós começamos a leitura, foi o Espírito que levou Jesus para ser tentado. Porque Jesus não poderia ir para um nível superior se não passasse por aquele teste. E ali começaria um novo teste. Ali começaria o ministério de Jesus. Vencendo aqueles testes, aquelas tentações. Amém? E Jesus ficou com o que está escrito. Por isso que você tem que saber o que está escrito. Por isso que é tão importante. Você viu que ele venceu? Olha que coisa linda, como termina isso aqui. Diga comigo. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Todo mundo quer ser servido pelos anjos. Mas para ser servido pelos anjos, eu preciso vencer meus testes. Antes de ser servido pelos anjos, eu preciso vencer os meus testes. Todo mundo quer ser servido pelos anjos. Amém, pessoal? Passa. Colossenses 2,15 diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público. Diga comigo, triunfando sobre eles na cruz. Então começa ali, né? O Senhor venceu o diabo na tentação e venceu o diabo no final na cruz. Foi até o fim, do começo ao fim. O diabo tentou ali no início, ele venceu no início aquilo que venceria no final também. Amém? Traga isso com você. Vou repetir a frase. A diferença que há entre cada um de nós é muito pequena. Mas a pequena diferença se torna muito grande. E aí os resultados é que vão aparecer. E o que nos diferencia são as atitudes. Boas ou más. Como reagimos a cada situação. Como reagimos a cada teste. Como reagimos. E aí, se você não quer errar, fique com o que está escrito. Hebreus 5,7, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa, diga comigo, da sua reverente submissão. Grave essa palavra, diga comigo, sendo ouvido, diga comigo mais uma vez, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Diga comigo, embora sendo filho, repita em voz alta, por favor, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Aprendeu a obedecer. Aprendeu a obedecer.
Eu posso aprender a obedecer, você pode aprender a obedecer. Jesus aprendeu a obedecer. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Fazer o que seria bom. Fazer o que o promoveria. Eu quero ser promovido sem aprender o que é bom. Não tem como. E uma vez aperfeiçoado, diga comigo, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação. Então presta atenção, né? Nós também passamos por esse processo. Nós passamos pelos nossos testes, nós aprendemos a obedecer, Deus vai aumentando a medida, Deus vai confiando mais, Deus vai nos aperfeiçoando e nos tornando também fonte de salvação. Alguém está vendo Deus aqui dentro ou não? Sim ou não? Então por que você está aqui? Então por que você está aqui? Você não está vendo Deus? Você está vendo como é que nós somos instrumentos de Deus? Você está aqui vendo um instrumento de Deus, você está aqui ouvindo um instrumento de Deus. Você está recebendo do amor do Senhor, da instrução, da direção de Deus, através, no caso nosso, da igreja. Você também passa pelo processo de aperfeiçoamento. E você também se torna um instrumento de salvação. Quem foi bem recebido hoje, a hora que entrou pela porta da igreja? Levanta a mão. Foi bem recebido? Foi recebido com um cumprimento caloroso? O que você ouviu? Você é extraordinário. É o que Deus pensa a teu respeito. É como Deus te vê. Você é extraordinário. Você é uma bênção, você é abençoado. Que hoje seja o melhor culto da sua vida. Uma mensagem que pode começar a mudar a sua maneira de pensar, a mudar os seus hábitos, a mudar as suas atitudes, que vai levar a tua vida para um outro nível, um nível completamente diferente. Não quer dizer que a gente não enfrente lutas. A igreja é isso. Eu continuo dizendo, quantas pessoas eu já ajudei nessa vida? Quantas pessoas que não têm um mínimo de gratidão? Quantas pessoas que eu tirei do fundo do poço, pessoas que nem a família, nem pai, nem mãe, ninguém apoiou. E muitos viraram as costas, me deram uma apunhalada nas costas, falaram mal de mim, me criticaram, porque, sei lá, sabe-se lá o porquê. E aí, o que tem? Por isso eu vou me amargar? Por isso eu vou deixar de fazer por outros? Não, jamais. Jamais por isso eu vou deixar de acreditar que outras pessoas mudam, que vão valorizar, que vão receber esse bom ensinamento e transformar em entendimento, e vão valorizar e serem abençoadas. Não, eu não vou. Já pensou se eu fechasse meu coração por tantas punhaladas que eu já sofri? Acabaram de trazer para mim ali um impresso que alguém está evangelizando com os falsos profetas. Está lá, a foto de todos os falsos profetas. E aí tem uma foto da bispa lá também. Ela também é um falso profeta. Enquanto muitas pessoas estão tentando, porque todo mundo diz que tem a pregação do verdadeiro evangelho. A pregação do verdadeiro evangelho, ela não consiste em palavras. Paulo disse isso. Não é palavras. Sabe como eu prego o verdadeiro evangelho? Com atitudes. Com atitudes. O verdadeiro evangelho é pregado. É o que a gente ensina, né? Antes de mais nada, você vai ver o evangelho sendo vivido. Você está escutando algumas coisas aqui, você tem a liberdade para comparar. Porque eu ensino para você, eu vou dizer isso a você, tá?
uma coisa eu aprendi muito cedo, essa frase. E essa frase é minha, e isso entrou dentro de mim. Diga comigo, se está escrito, tem que se cumprir na minha vida. Então, tudo que eu olho na Bíblia, eu não olho como, ai, que coisa linda, nossa, forte isso, hein? Que coisa maravilhosa. Não, se está escrito, tem que se cumprir na minha vida. Tem que acontecer na minha vida. Se está escrito, assim será. Então, nós procuramos viver o Evangelho. Nós ensinamos com exemplos, não é só palavras. Nós estamos curando a dor, nós estamos levantando pessoas, nós estamos visitando os enfermos, nós estamos evangelizando nas ruas, nós estamos visitando nos lares, nós estamos transmitindo o amor, exalando o perfume de Jesus. Não é blá blá blá, não são conversas. Então, aí se você for analisar, com tudo isso, fazendo tudo isso, você é chamado de falso profeta. Se você não tiver visão, você fala, poxa vida, meu Deus, é uma vida de renúncia. Muita gente tem final de semana, a gente não tem. Muita gente viaja, passeia para qualquer lugar, a gente não viaja. Você pode postar todos os seus momentos maravilhosos, conquistas maravilhosas no seu Facebook, no seu Instagram, e eu não posso. Porque as pessoas vão aplaudir e dizer que você é um vitorioso. Eu sou sem vergonha, eu sou ladrão. Se eu postar as viagens, como você muitas vezes posta, viaja aqui, ali, no sua chácara, no seu rancho, muita gente te cumprimenta, né? Te elogia, você é bem-sucedido. Eu sou sem vergonha, eu sou ladrão. Olha lá, o safado lá, quando devia estar pregando o evangelho, está lá na praia. Está lá, está viajando para o exterior, está conhecendo os países, sem vergonha, charlatão. É assim ou não é? Sim ou não? Você vê, a vida da gente é uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifícios, né? O final de semana é um tempo de dedicação, e assim por diante. E com tudo isso, curando pessoas, levantando pessoas, gente lançando do mesmo Espírito sobre a vida de pessoas, estando nos asilos, nos presídios, aonde ninguém quer estar, aonde está a dor, nós estamos, e nós somos falso profeta. Você entendeu? Está entendendo? Nós somos, eu sou, está lá. A bispa é, a igreja é falso profeta. Se você não vigiar, se você não saber realmente quem você é em Cristo, você se amarga, você se entristece, você perde a motivação. Mas Cristo foi tratado assim. Jesus foi tratado assim. Foi crucificado, né, como um charlatão. Foi crucificado como um príncipe dos demônios. Porque é o que chamavam ele. Porque as obras que ele fazia, era o diabo que fazia por ele. Entendeu? Era o diabo. Amém, pessoal? Por isso você não pode, independente do que aconteça, do que as pessoas fazem, das atitudes, você não pode mudar, você não pode deixar de ser uma pessoa extraordinária, uma pessoa excelente, uma pessoa que exala o perfume de Jesus, uma pessoa capaz de contagiar outras pessoas, de abençoar a vida das pessoas, porque quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Mas a Bíblia diz que aquele que enterra, até o pouco que tem, lhe será tirado. Amém? E evangelho não se consiste em palavras de persuasão humana, de sabedoria humana, e sim em obras, em atitude e poder de Deus. É isso que se consiste o evangelho. Não é blá blá blá, não é conversa, não é, ó como Paulo disse, palavras de sabedoria, de alta persuasão. Não, não é isso não. É poder. Poder que muda, transforma, né, que traz vida. Diga comigo, seja a atitude de vocês. O que está escrito ali? Essa tem que ser a nossa atitude.
Essa tem que ser a nossa atitude. Seja a atitude de vocês a mesma de... Olha que coisa linda. Olha, eu recebi minutos antes de descer, falou, ao panfleto que estão panfletando na rua. Eu ri. Eu achei interessante. Eu olhei para aquilo e falei, deixa eu ver. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia desse pastor. Porque ele é cego. Deus tenha misericórdia, porque todo pecado tem perdão. Mas se o que acontece aqui dentro é pelo Espírito Santo, e ele diz que é pelo diabo, não tem perdão. Se as obras que são realizadas, se as pregações que são ensinadas, se é pelo Espírito Santo, esse pecado não tem perdão. Por isso, cuidado com a língua, cuidado com o que fala. Entendeu? Jesus disse que todo pecado seria perdoado. Você pode matar, adulterar, você pode fazer coisas, atrocidades, tem perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. Essa é condenação. E onde está a blasfêmia contra o Espírito? É justamente quando algo é totalmente do Espírito e a pessoa diz que é do diabo. Que embora sendo Deus, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Diga comigo, mas esvaziou-se a si mesmo. Olha que coisa linda, é o que a gente pede, né? Querido, você quer ser abençoado dentro da igreja? Quer? Sim ou não? Então larga lá fora seus títulos. Larga lá, né? Lá, da porta para fora, todos os seus títulos, todos os seus cartuchos, tudo aquilo que lá fora é tão importante, deixa lá fora, esvazia e seja aqui dentro servo. Simplesmente servo. Esse é o segredo. Porque quando a pessoa entra cheia demais, não tem do que Deus enchê-la, porque ela já está cheia. Ela já está cheia demais de uma série de coisas que talvez impeça que Deus possa enchê-la da unção, enchê-la do seu Espírito, enchê-la da sua palavra. Então, nós precisamos aprender com Jesus, esvaziar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É o exemplo de Jesus. Que a conduta de vocês sejam a mesma de Cristo Jesus. Que esvaziou-se a si mesmo, diga comigo, vindo a ser servo. Servo, sabe o que é servo, gente? O servo faz a sua própria vontade? O servo faz a vontade de quem? Do seu Senhor. O servo não faz sua própria vontade. O servo faz a vontade do seu Senhor. O servo, ele serve. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu não quero fazer a minha, eu quero fazer a sua vontade. Até porque eu não sei o que é melhor para mim. Deus sabe. Você não sabe o que é melhor para você. Você acha que sabe. Se fosse depender de mim, eu nem em Rio Preto estava. Chorei até não querer mais para vir para essa cidade. E detestei essa cidade quando cheguei nela. Então, se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Mas Deus sabia o que estava reservado para mim aqui. Deus sabia. Aliás, eu tenho um testemunho bonito mês que vem. Vai a minha história. A gente todo mês posta uma história de vidas construídas dentro do ministério. O mês que vem vai no jornal A Minha História com a minha esposa. Que coisa linda, né? Eu nunca tinha visto por essa perspectiva. E a gente vai contar isso, testemunhar, porque você vê como Deus faz as coisas, né? Nós estávamos separados por aproximadamente 750 quilômetros. 750. Depois, no meu tempo de dor, de sofrimento,
Eu vim contra a minha vontade para São José do Rio Preto. E, posteriormente, um dia na igreja da minha mãe, aquela coisa, tal. Aí, o pessoal da igreja estava organizando uma excursão para a cidade de Santos, que a central da igreja da minha mãe era lá. E eu resolvi ir com o pessoal. Eu fui nessa caravana. Nessa igreja que eu fui, era a igreja da minha esposa. E ela estava lá e eu estava lá. Mas nós não nos vimos. Nós não nos vimos. Ainda outro dia a gente estava conversando sobre isso. Não pode contar ainda? É para ler? Não, eles vão ler, eles vão ter a curiosidade de ler. Né? E aí, depois, você vê que Deus tinha um propósito, né? Deus tinha mas tem coisas mais profundas aí. Depois, passaram algum tempo, ela veio para São José do Rio Preto. Passou 2 anos aqui, a gente não se cruzou. Não nos cruzamos. E aí até um dia que a minha irmã a viu na igreja e falou dela para mim. Eu fiz igual Jesus lá na serra. Vamos ver isso de perto. Deixa eu me aproximar para ver isso de perto. Né? Que impressionante, deixa eu ver isso de perto. E aí foi quando eu a vi. Mas é muito interessante a forma de Deus trabalhar. Você vê que nós já víamos primeiro à distância, depois estávamos no mesmo lugar, depois ela veio para a minha cidade, e a gente não se viu. Não se viu, não se enxergou, mas ali já tinha um plano de Deus. O dia que Deus me fez vê-la, e o dia que ela me viu, né? Fechou. Fechou. E aí o negócio, não preciso nem falar que o resto, vocês sabem, o negócio foi rápido, ligeiro. 3 meses já estava tudo acertado, organizado e casado. E isso, como vocês acompanharam, faz já 25 anos. Mas a gente começa a analisar, eu nunca tinha parado para pensar nisso, como Deus trabalha perfeitamente, como o propósito de Deus é. Então, quando voltou tudo isso, que eu estive lá, é verdade, eu estive lá. Aí, outro dia conversando com ela, você estava lá nesse dia? Eu estava lá. Nós não nos vimos. Nós não nos enxergamos. Depois, então, quer dizer, nós não nos vemos lá, o Senhor falou, peraí, deixa eu dar um jeito. Deixa eu trazer ela para cá, vamos facilitar isso, porque está difícil demais. Né? E ajustou, e foi, vai ficar, tá bem bonito. Eu estava ainda lendo ontem eu estava lendo, e comecei a analisar, eu falei, gente, como a gente tem que confiar em Deus, né? Como a gente tem que confiar em Deus, confiar de verdade, porque parecia, primeiro a gente tem medo de não acertar, de não ser feliz, né, das coisas não fluírem, e se vamos encontrar, não vamos encontrar, não, confie em Deus, busque a Ele, só agrade a Ele. A palavra de Josué e Caleb, se Deus se agradar de mim, Deus me colocará nessa terra que mana leite e mel. Amém, pessoal? Eu teria mais coisas para falar. Eu não vou estender na palavra, até porque nós temos batismo nas águas hoje, e depois eu tenho aquilo que nós temos ensinado vocês, nós estamos fazendo, né? Hoje eu vou ungir a cidade toda, eu e os pastores, nós vamos ungir as principais entradas da cidade, nós temos propósitos, nós temos planos, eu vou orar sobre a cidade. Eu fiz o fretamento de um voo agora à tarde, que eu vou orar sobre essa cidade inteira, vou declarar palavras poderosas sobre essa cidade, em nome de Jesus, né? E vamos ganhar essa cidade para Jesus. Pode saudar, quer saudar, pode saudar. Isso. E vamos dar condições a Deus de fazer aquilo que Deus quer fazer, a obra que Deus quer realizar. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Querido, confie em Deus. A obra de Deus é perfeita. Se
Seja servo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda. Fique com a palavra. Quando a gente fica com a palavra, não tem como dar errado. Não tem como as coisas não acontecerem. Mas nós precisamos realmente confiar. Se você já ouviu, e com certeza você já ouviu, que Deus tem um plano lindo, maravilhoso na sua vida, então está na hora de confiar nele. Está na hora de pensar como Deus. Está na hora de dar os seus passos realmente em cima da palavra. Obediência radical, resultados radicais. Obediência radical, bênçãos radicais. Então, obedeça, confie. Passe pelos seus testes. Nós começamos um ano, e certamente, por que o diabo correu ali no início? Porque ele tinha que lutar para fazer Jesus parar, fracassar ali no início. Se ele fizesse Jesus fracassar no início, então não teria acontecido tudo de tão glorioso, poderoso, sobrenatural que aconteceu. Até hoje nós estamos aqui, né? E ainda seguiremos, e quantas almas não serão salvas, resgatadas, libertas, através do sacrifício de Jesus. Passe pelos seus testes. Reaja de forma positiva. De forma espiritual. Fique com o que está escrito. Fique com o que está escrito. Você pode ganhar um dinheiro ilícito? Pode. Você pode entrar num relacionamento ilícito? Pode. Você pode fabricar muitas coisas na sua vida? Pode. Mas não é isso que você quer. Você quer o que vem de Deus. Porque tudo que vem de Deus é perfeito. A obra que Deus faz é perfeita. O trabalhar de Deus é perfeito. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. São pensamentos de bem, de paz, e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Outra tradução diz, para lhe dar um futuro e esperança. Deus tem um futuro lindo para você. Lindo. Mas se envolva com Deus. Se aprofunde em Deus. Confie na palavra. Lembre-se, não é só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os ensinamentos de Deus traz a abundância. E sabe o que Deus tem para você? Abundância, que significa o quê? Mais do que você necessita. Porque você vai ter para você e você terá para os outros. Tudo. Saúde, energia, amor, alegria, financeiramente, né, dinheiro.
você terá mais do que o necessário, mais do que necessita. É o que Deus tem para você. Então, deixa entrar a palavra. Deixa entrar. E coloque dentro de você que esse ano é ano de grandes evoluções, de grande progresso na tua vida, de grande crescimento. Você vai crescer espiritualmente. Você vai crescer espiritualmente. Você vai crescer no conhecimento da palavra. Você vai crescer na unção. Você vai crescer no poder. Você vai crescer em sabedoria, em inteligência. Você vai melhorar em saúde. Saúde. Mais do que o necessário. Mais do que você necessita. Você vai transbordar. Fale com Deus e diga: Senhor, eu quero isso.